Meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre as nossas vidas, amém? Nós estamos numa série de mensagens nos cultos da noite, que tem como tema mais do que um ano feliz. Estamos no início de um ano, de um novo ano, e diante de desejos, projetos, sonhos. Estamos diante de um tempo em que nós vivemos, há poucos dias atrás, a virada de ano, em que nós saudamos uns aos outros com a frase célebre, e uma frase que é repetida por muitos: Feliz Ano Novo. E quando a gente fala a respeito de felicidade, a gente tem que voltar o nosso olhar para a palavra de Deus, porque a gente sabe que a felicidade, ela pode ser momentânea, por conta das circunstâncias, podemos tê-la ou não tê-la. No mesmo dia, vivemos a felicidade e no meio da tarde nós podemos perder essa felicidade por conta das circunstâncias. Mas a palavra de Deus fala de uma felicidade perene, uma felicidade do coração, uma felicidade não da carne, mas uma felicidade da alma, que é mais do que uma felicidade, é um contentamento que existe no coração de todos aqueles que tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo, descobriram quem é Deus e o amor de Deus para conosco. E eu gostaria de ler um texto que alegra muito meu coração, e que a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei tão feliz, porque o texto ele é uma declaração de amor. E como é bom a gente receber declaração de amor, como é bom a gente ouvir de uma pessoa dizer para a gente: eu te amo, como é bom. Eu tive minha primeira filha, e quem tem menina, ouve mais esse eu te amo do que menino, desde pequeno, porque menina ela é mais dengosa, chega, abraça, beija e fala o que quer ouvir também. E como é bom a gente declarar isso um para o outro: eu te amo. Uma frase tão curta, mas que traz ao nosso coração uma reação tão boa, ainda mais quando nós ouvimos essa palavra de alguém que a gente tanto espera, ainda mais quando estamos na adolescência, orando: Senhor, que eu ouça essa palavra, né, de alguém, e daquela pessoa em especial. E é tão bom quando a gente ouve essa palavra. E a Bíblia vai falar a respeito de uma declaração de Deus para conosco. E eu quero que você abra sua Bíblia no texto de Isaías, no capítulo 62. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Isaías capítulo 62, do versículo 1 até o versículo 5. Que diz assim a palavra do Senhor. Isaías, profeta Isaías, capítulo 62, versículos de 1 a 5. Que diz assim a palavra do Senhor: Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamado por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Versículo 4, peço muito a sua atenção. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão de quê? Minha delícia. E a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Versículo 5. Como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos desposarão a ti.
como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Oremos. Pai, de maneira muito especial, fala ao nosso coração e traz ao nosso coração esta palavra que acabamos de ler, que já é abençoada por ser palavra do Senhor. Que tenhamos, ó Deus, entendimento, que o Senhor fale conosco de maneira clara e objetiva, trazendo a eficácia desta palavra em cada coração, a começar do meu, em nome de Jesus. Amém. Gosto muito de assistir filmes. Em uma época da minha vida, quando meus filhos estavam pequenos, eu assisti muitos filmes infantis, por um longo tempo. Minha filha, primeira primogênita, nasceu, e depois de 4 anos, nasceu a Gabriela. Nasceu a Rafaela, depois a Gabriela, depois mais 4 anos o Nuno. Então eu vivi grande parte da minha vida assistindo filmes infantis, a ponto de uma vez chegar para a Glícia assim, vamos no cinema nós dois? Ela falou assim, nós dois? Eu falei assim, qual foi o último filme que nós assistimos nós dois? Qual foi o último filme assim de adulto que nós assistimos? E tentamos procurar na memória. E a gente não lembrou, porque a gente lembrava Rei Leão, A Bela e a Fera, assim, esse não vale. Mas um filme interessante que criança, quando assiste um filme e gosta do filme, ela assiste por muitas vezes, a ponto hoje de eu assistir alguns filmes, eu saber o que cada ator, né, cada personagem vai dizer. Eu posso até antecipar, ainda mais quando é A Bela Adormecida. Meus irmãos, é uma história assim, que conta para a gente a respeito de ódio, de inveja, mas também de amor. De uma princesa que está no estado de morte e que precisa receber do príncipe, e aí vem com um cavalo branco, bonito. Eu posso aqui dar spoiler, porque todo mundo aqui já viu, não tem problema nenhum. E a salvação dela é um beijo. Essa história que nós lemos aqui no capítulo 62, ele fala de uma história também de resgate, uma história de amor, uma história onde tem o personagem que é o noivo, Jesus Cristo, e a noiva que é a igreja, quando este Jesus, ele se propõe a salvar esta igreja, dar vida a esta noiva, que se encontrava morta, e a vida que ele precisava oferecer para essa noiva, para essa princesa, não é um beijo, mas a salvação desta princesa seria necessário que ele entregasse a sua própria vida por conta dela. É uma história muito mais interessante, porque é uma história real. É a história de um amor não correspondido na mesma intensidade. E a gente vai falar um pouco a respeito disso. É uma história de resgate da noiva. É uma história da maior prova de amor. E essa história é muito mais interessante que qualquer outra história, porque é uma história que conta a nossa história, a minha história e a sua história. Porque a noiva somos nós, a igreja de Cristo. O texto ele vai falar para a gente a respeito da alegria. O texto, quando ele vai falar para a gente, no versículo 5, ele vai dizer, assim como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o seu Deus. Ele fala de alegria. Alegria da noiva em receber este amor tão grande por parte do seu noivo, mas alegria também do noivo em oferecer este amor à sua noiva, que é a igreja. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E como criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos esses sentimentos
no nosso coração o sentimento da felicidade, da alegria, assim como Deus assim o tem. O capítulo 62, ele é uma continuação do capítulo 60 e o capítulo 61 do profeta Isaías. O texto, ele traz uma mensagem àqueles que estavam sofrendo, a pessoas que estavam desestimuladas, porque estavam vivendo ali o contexto do exílio babilônico. Um povo que estava distante da sua casa, um povo que sabia que na sua terra, o templo havia sido queimado, as portas haviam sido queimadas, também os muros derrubados. E eles permaneceriam ali durante 70 anos exilados por conta dos seus erros. Isaías, então, ele traz uma palavra de alegria, de felicidade, mesmo a um tempo difícil em que o povo de Israel passou. Por exemplo, lá no capítulo 61, versículo 10 e o versículo 11, é só você voltar um pouco a sua página, ele vai falar de alegria, quando ele vai dizer: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como o noivo se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor perante as nações. Há uma promessa de Deus ao Messias, do noivo. E também, quando a gente olha para o capítulo 40, de versículos 1 e 2, o profeta Isaías, ele vai dizer também: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia e da sua iniquidade, que está perdoada, e já recebeu em dobro das mãos do Senhor para todos os seus pecados. E também Isaías capítulo 52, versículos de 9 a 10, diz assim: rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém, o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. E é num tempo de dor, num tempo de lamento, em que o profeta Isaías é usado por Deus como boca de Deus ao coração de um povo que precisava ouvir de uma esperança, um povo que precisava ouvir de uma palavra que trouxesse ao coração deles o renovo da alegria e da felicidade. E este renovo da alegria e da felicidade é o anúncio justamente de que o noivo estava para chegar. A Bíblia como um todo, ele vai falar desse casamento. O apóstolo Paulo, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer: porque zelo por vós e com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Também Efésios capítulo 5, versículo 27, para apresentar diante de si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E o livro de Apocalipse, ele termina com um grande casamento, quando o noivo ele desce para poder realizar este casamento. Quando lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 9, diz assim: vi também na cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Versículo 9 diz: e então veio um dos 7 anjos, que tem 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. A Bíblia ela fala desse casamento. E casamento é sinônimo de felicidade. E quando nós falamos a respeito desse tema, mais do que um ano feliz,
É muito mais do que você ter a esperança dos seus sonhos. É muito mais do que você ter a esperança de todos os projetos que você tem para este ano de 2022, ou até mesmo você que fez tantos projetos e que por conta da pandemia você deixou de sonhar ou de fazer projetos. Essa palavra de Deus é para mim e para você, porque traz ao nosso coração esta grande mensagem de alegria. Eu não sei quantos aqui que casaram lembram da alegria que é o pré-casamento. Quando você vive aquela experiência de enviar convites para todas as pessoas, para que todas as pessoas pudessem assim participar do seu casamento. É tantos sonhos, é tanta alegria. E aqui o texto ele vai falar desta alegria, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o seu Deus. Quando lá na porta dos fundos, principalmente nós homens, eu posso falar pelos homens, a expectativa nossa, quando nós ficamos lá na frente, todo arrumado, todo pronto, à espera da porta lá abrir, e você vê a sua noiva, e quando ela vem caminhando pelo tapete, aquele tapete que é colocado, que é o nome, eu esqueci o nome daquele tapete, mas é um tapete que é colocado, que alguém, né, é um tapete vermelho, bonito, tapete. Passarela, sei lá, passadeira, obrigado, é esse nome, né? Quando ela vem andando em cima daquela passadeira, toda de branco, você não tem como mensurar a alegria de um homem em receber a sua noiva. E esse texto ele fala dessa felicidade, essa felicidade que vai muito além de um ano, essa felicidade que vai muito além de um simples dizer, olha, feliz ano novo, é muito mais do que este ano novo de felicidade, mas a felicidade que nós temos é uma felicidade que vai muito além, não por conta dos nossos projetos, mas a nossa alegria é por conta do Deus em que nós conhecemos, deste Deus que nós fomos alcançados por Ele, pela sua graça, e que trouxe sentido para a nossa vida e para os nossos projetos. E por que então podemos dizer e afirmar mais do que um ano feliz? E eu quero afirmar este tema diante desse texto, de maneira especial sobre o versículo 4, do capítulo 62, mais do que um ano feliz, porque Ele fez uma aliança comigo. Ele fez uma aliança. Deus tem uma aliança com você. Amém, irmãos? Quando eu olho para a aliança que Deus fez com Abraão, Deus disse a Abraão, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus ali fez uma aliança com Abraão. E ai de nós, não sei se aqui existe algum judeu, mas o pacto foi feito ali, uma aliança feita ao povo judeu, para que o povo judeu pudesse ser bênção para todas as nações. Para que através desta aliança feita com Abraão, o Messias, o nosso noivo, ele haveria de nascer para cumprir aquilo que ele prometeu no Gênesis, quando houve o pecado, quando o homem e a mulher pecou e foram destituídos da presença de Deus. Eu fico imaginando a dor do coração de Deus, não que pegou Deus desapercebido, mas quando nós pecamos, há uma tristeza muito grande no coração de Deus, porque o pecado ele nos afasta de Deus. A maior dor do coração de Jesus Cristo na cruz, quando Jesus ele diz para o Pai, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Não é que Jesus não queria ir para a cruz. Não é que ele estava querendo desistir do projeto de nos salvar. Não é que ele estava arrependido por ter vindo à terra, nascido. Mas porque ele teria que levar sobre ele os nossos pecados. E o pecado faz separação do homem com Deus. E ele não queria ficar em nenhum momento separado de Deus.
Porque ele fez uma aliança. Por isso que o texto ele vai dizer para a gente: nunca mais. Nunca mais. Ele está dizendo, ele está trazendo uma palavra justamente para um povo que estava sofrendo. Mas ele vai dizer: nunca mais. E dentro desta aliança eu gostaria de ressaltar algumas particularidades importantes dessa aliança. Primeiro, a iniciativa ela sempre foi do noivo e sempre será. A iniciativa não é nossa. A iniciativa não é a nossa, que olhamos para o noivo e achamos ele interessante e procuramos chamar a atenção desse noivo, para que esse noivo pudesse trazer ao nosso coração a sua atenção e o seu desejo. Não! A iniciativa foi dele. A iniciativa foi dele porque ele não encontrou na gente beleza alguma, a não ser pecado, porque quando o noivo encontra com a gente não está arrumadinho, a gente não está produzido. Toda vez que encontrar a Glícia, quando nós namorávamos, eu me arrumava da melhor forma possível. Sabe? Era o melhor perfume que eu podia comprar. Porque eu sempre queria causar boa impressão para ela. A Glícia uma vez chegou para mim e falou assim: Davidson, eu sonho no meu casamento, é eu cantando com meu noivo. Eu falei assim: olha, coincidência. Assim, você canta assim, muito bem. Foi um terror. Eu fiz a liturgia do meu casamento, coloquei a música depois dos votos. Porque se ela me visse cantando antes dos votos, eu tinha medo dela dizer não. Sabe? Deus olhou para a gente, não viu a gente bonitinho. Deus olhou para a gente, Jesus olha para a gente, e não tem um mais bonito que o outro, não. Nós somos a noiva de Cristo, nós fazemos parte desse mesmo corpo. E Jesus olhou para a gente quando nós não tínhamos beleza alguma. E Ele olhou para a gente e disse: eu te amo. A outra particularidade desta aliança, não é apenas que a iniciativa é do noivo, mas a segunda é que a fidelidade dele é incontestável. É um noivo fiel. É um noivo que a sua palavra é cumprida. É um noivo que sempre tem uma palavra ao nosso coração. É um noivo que sempre vai aonde nós estamos. Mas o que mais me chama a atenção diante disso, dessa particularidade desta aliança, a iniciativa é sempre do noivo. A fidelidade dele é incontestável. Mas a noiva, ela é infiel. A noiva é infiel. Lendo o Êxodo, capítulo 24, versículo 3, Moisés trazendo palavra ao povo diante de uma aliança com Deus. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. Deus faz uma aliança com o povo. E a resposta do povo, da noiva, para este, que é o pai do noivo, diz: olha, tudo que o Senhor falou, nós faremos. E Moisés então sobe para o monte. E passa um tempo. E Êxodo capítulo 32, versículo 4. O mesmo povo que disse: tudo que falou o Senhor, faremos. Em Êxodo 32, versículo 4, diz assim: estes, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro em buril, fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses,
que te tiraram da terra do Egito. O mesmo povo que falou, tudo que o Senhor falou, faremos, é o mesmo povo que há pouco tempo depois faz para si um bezerro de ouro e fala para Israel: Israel, esse é o Deus que nos tirou do Egito. E Deus continuou com este povo por conta da aliança. Deuteronômio capítulo 5, versículo 27, diz assim: chega-te. E aí um texto mais à frente, tem vários versículos que o povo diz, tudo que o Senhor falou, faremos. E logo em seguida, o povo não cumpria aquilo que falava. Dentre os versículos de Deuteronômio capítulo 2, versículo 27, chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor, nosso Deus, e tu nos dirás o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e cumpriremos. O versículo 29 diz assim, Deus falando: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para o bem deles, para que bem lhes fosse a eles e seus filhos para sempre. Deus ouve aquela expressão do povo: Senhor, tudo que o Senhor falou, nós vamos fazer, nós vamos cumprir. O Senhor é o noivo e nós vamos cumprir tudo que o Senhor falou. Só que Deus, Ele olha para o coração e fala assim: quem dera se vocês cumprissem. E aí nasce no coração o seguinte sentimento: olha, uma vez que a gente não cumpre aquilo que Deus quer, nós podemos então fazer o que der no coração, que Deus, Ele vai sempre ter esta aliança conosco. Quando o apóstolo Paulo estava dizendo aos romanos sobre a graça de Deus, ele disse: olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí os romanos disseram: agora entendemos, então quer dizer que nós temos que pecar mais, para que a graça ainda seja maior. E o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 6, que diremos, pois... Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado para que a graça seja ainda mais abundante? E ele vai trazer a resposta: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Nós temos um noivo fiel, que é Cristo. E que na nossa vida, no nosso relacionamento com este noivo, nós sejamos impactados pela fidelidade dele. E que nós também procuremos ser fiel a este noivo, através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras, através das nossas ações. E quem vai moldar isso na gente é a presença do Espírito Santo de Deus, que habita no nosso coração, que vai preparar a gente para ser noiva de Cristo. Em nome de Jesus. Segunda coisa que a gente vê nesse texto, e é maravilhoso: mais do que um ano feliz, não apenas porque Ele tem uma aliança conosco, mas, em segundo lugar, porque Ele nunca nos abandonará. Ele nunca vai nos abandonar. Por isso o texto ele vai dizer: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra denominará jamais desolada. E por conta desta aliança que Deus faz, através de Cristo Jesus, esta nova aliança firmada, não mais aliança firmada em Abraão, mas uma aliança firmada em Jesus Cristo. Quando Jesus ele diz para mim e para você: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E este noivo, ele foi anunciado, e este anúncio do noivo se deu em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, quando a promessa do nascimento de Jesus, quando o Senhor diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará o quê? Emanuel, que significa Deus conosco. Ele nunca nos abandonará.
E esta aliança, ele está trazendo esta palavra a um grupo de pessoas que se sentiam desamparados. Eles estavam fora da sua terra. E não apenas desamparados, mas o sentimento deles era apenas de pessoas desoladas, que além de estarem sós, não havia esperança de serem redimidos, de serem salvos, por conta do exílio. Esta promessa, ela foi feita pelo próprio noivo. Não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Consolador, para que ele esteja dentro de vocês, dentro do coração de vocês. E quando nós falamos dessa promessa que é feita, ela é realizada mesmo diante de pessoas que falam que não merecem. Sabe quando você olha pessoas que falam assim, olha, mas Deus não vai ao encontro daquele. Mesmo diante do que fizemos, Deus nunca vai nos abandonar. Mesmo diante da opinião pública, Deus nunca vai nos abandonar, assim como Deus, ele foi ao encontro de Zaqueu. E quando Jesus vai ao encontro de Zaqueu, muitos chegam e falam assim, mas espera aí, ele é um pecador. Mesmo diante do que nós fizemos, ele nunca vai nos abandonar. Pedro se põe no lugar de Jesus Cristo. Caminhar com uma pessoa ao lado que falava que te amava e que, a momentos à frente, ia te negar por 3 vezes. Mas Jesus, ele vai ao encontro de Pedro, porque Jesus não abandona, nunca abandona. Mesmo se abandonarmos, ele não nos abandonará. Lembra da história do filho pródigo? Sai de casa, abandona o pai, depois ele volta, é recebido com abraços abertos. Mesmo se fugirmos da sua presença, ele larga as 99 e ele vai atrás daquela que se perdeu, porque para Cristo, o corpo da noiva, ele tem que estar completo, e ele vai estar completo, porque Jesus, ele não abandona nenhum dos seus, nenhum. Nenhum dos seus. Por isso ele diz que ele nunca irá nos abandonar. E é maravilhoso saber que nós temos um noivo que sempre vai estar com a gente. Em terceiro e último lugar, mais do que um ano feliz, porque ele sempre nos amará. Ele sempre. Versículo 62, no versículo 4, ele vai dizer, mas chamar-te-ão minha delícia. Que expressão gostosa de ouvir. Eu, quando ouvi essa expressão, falei assim, nossa, que legal você ouvir isso de Deus, de alguém que te ama, de um Deus que olha para você e um Deus que se delicia em você. E ninguém pode alterar um mínimo sequer do amor de Deus por mim e por você. Primeiro porque o amor de Deus, ele é divino, ele é perfeito. O amor de Deus não é como o nosso amor. O amor de Deus, ele é pleno. Segundo, porque o amor de Deus, ele é imensurável. Ele é imensurável. O apóstolo Paulo, ele, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 3, versículo 17 a 19, ele vai tentar explicar o inexplicável. Ele vai tentar fazer com que as pessoas alcancem um conhecimento que jamais será possível alguém conceber na sua mente o tamanho deste amor. Quando ele vai dizer, assim te habite Cristo
em vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor. Olha o que ele fala agora, a fim de poderes compreender. Olha o que Paulo diz. Você vai compreender o amor com todos os santos. Qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Depois que ele fala que você vai conhecer, ele vai dizer que excede todo entendimento. Olha só. O amor de Deus, que jamais pode ser compreendido pela mente humana, porque é um amor que não tem limites, é um amor que não tem fim. Por isso ele vai dizer para a gente, para que sejam tomados de toda a plenitude de Deus. E mais do que isso, um amor sacrificial. O amor de Deus para conosco é um amor sacrificial. Por isso que a gente não consegue compreender. Por isso que a gente não consegue entender como é que Jesus, como noivo, ele consegue amar uma noiva. Em que quando Pilatos, ele traz e coloca Barrabás ao lado de Cristo. E Barrabás pergunta para a noiva, quem que vocês amam mais? Cristo ou Barrabás? Qual a resposta da noiva? Qual a resposta da noiva? Barrabás. E ainda assim, esse noivo chega para o pai, no momento certo, e fala, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão falando. Tudo por conta do amor de Deus. Um amor que é paciente, que é benigno, que não arde em ciúmes, que não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. É um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É um amor que jamais acaba. É o amor do noivo por você. E isso alegra o nosso coração. Alegra muito meu coração em saber que com este noivo eu tenho uma aliança. E é uma aliança não apenas terrena, mas é uma aliança eterna. É saber que este noivo nunca vai me abandonar. E nunca vai te abandonar. É saber que este noivo, ele sempre, e quando eu falo sempre, é eternamente, ele nunca vai deixar de nos amar. Nós cantamos o primeiro cântico, e a letra fala o seguinte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu ia cantar, viu meus irmãos, mas eu prefiro ler. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou, na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal. Oh, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou e nunca nos deixará. Que Deus assim traga ao seu coração a alegria. Nós falamos de casamento. Casamento é momento de alegria. É tempo de felicidade. Mais do que um ano feliz, é você ter a certeza de que você tem este noivo ao seu lado. E tendo ele, já basta. Nós não precisamos ter mais nada além dele. Vamos orar, eu quero orar com você e apresentar diante de Deus a sua vida. E talvez você dizer para este noivo quanto você o ama. Apresentar diante dele a sua vida.
apresentar diante dele os seus sonhos, apresentar diante dele a sua oração. Enquanto cantamos, se você quiser falar com ele, vem aqui na frente, apresente-se diante dele e converse com ele. Abra o seu coração para esse noivo que cuida da gente. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra. E nós, ó Deus, precisamos tanto, ó Deus, da presença do Senhor. E desta certeza e desta convicção. Desta presença do Senhor que traz ao nosso coração a verdadeira felicidade. A felicidade da alma. Que a despeito das circunstâncias, ó Deus, o Senhor renova no nosso coração a cada dia a Tua graça, o Teu amor e a alegria que vem do Senhor, que é a nossa força. Queremos apresentar diante de Ti, ó Deus, as nossas vidas, os nossos pedidos, a nossa gratidão, porque somos gratos ao Senhor por tantas e tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E a bênção maior é ter o Senhor como o Senhor da nossa vida. Ouça, Deus, cada oração, contemple, ó Deus, cada coração aqui presente, ó Deus, diante de todas as suas ansiedades, que sejam, ó Pai, sanadas pela fé que vem no Senhor. Que toda preocupação, ó Pai, seja dada lugar, Pai, à certeza e à convicção de que o Senhor está agindo, e agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Que toda tristeza, Pai, seja dissipada através da alegria que vem do Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê, ó Pai, uma semana na Tua presença. E que a bênção do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém.